Boa tarde a todos, mais uma vez. Bem-vindos ao webinar Aumentar a rentabilidade da sua empresa com o Primavera Office Workstation. O meu nome é Bruno Rosa, sou consultor na empresa Alvo. Iremos ter como agenda neste webinar o conceito do produto, a rentabilidade e os custos, algumas configurações, licenciamento e permissões, como funciona um pequeno passo a passo, nomeadamente fórmulas e argumentos, funções da plataforma, das vendas, do módulo de recursos humanos e da financeira, a folha de parâmetros, que é uma funcionalidade deste produto, diagnóstico de erros e listas, nomeadamente a sua pré-visualização, como fazer a inserção, listas de valores, tabelas dinâmicas e fixas. E por último, alguns dos mapas de sistema que já vêm de base com o produto. Sobre o conceito do produto, esta solução do Primavera Office Workstation permite basicamente trabalhar diretamente no Excel toda a informação sobre as três vertentes, as vendas, os recursos humanos e a área financeira. Ou seja, através de um desenvolvimento que foi efetuado sobre uma das ferramentas de cálculo mais universal utilizadas pelos utilizadores, que é o Microsoft Excel, é muito simples obter alguns reportes e ter sempre esses mesmos reportes atualizados. O Office Workstation permite então desta forma transparência, é uma ferramenta extremamente ágil e rápido no processamento de análise. O objetivo principal que foi feito para o Office Workstation não é mais do que um add-on, um adicional que foi desenvolvido para o Excel, por forma a que possa ser então permitida a leitura da informação nas empresas do Primavera. Para tal é necessário só exclusivamente fazer então uma ligação entre os produtos Primavera e na realidade o Excel. Então essa ligação não passa nem mais nem menos do que um pequeno login que é feito neste produto, por forma a termos o Excel ligado diretamente com o nosso Primavera. Benefícios. Podemos falar então da capacidade de reporting. Neste caso é extremamente simples fazer um mapa de forma a devolver-nos a informação que é a informação pretendida para análise. Extração e análise de toda a informação presente no ERP Primavera. A informação mantém-se sempre atualizada, desde o momento em que fazemos a entrada até ao momento em que fazemos uma mera fórmula de cálculo. E disponibilização de inúmeros mapas de apoio à gestão, ou seja, este produto nas três vertentes já traz mapas de base para que apenas seja necessária fazer a indicação da autenticação, do login, do utilizador que vai usar esta ferramenta e as respectivas empresas que vão ser então analisadas. Assim como a disponibilização de uma panóplia de fórmulas, estamos a falar de 140 fórmulas que ficam à disposição do utilizador nas três categorias, na realidade são 4, inclusive com a plataforma, que permite então selecionar a informação no ERP Primavera e trabalhar no respectivo Excel. Sobre a rentabilidade versus custos, não vamos aqui falar de custos porque na realidade isto trata-se de um investimento e de um grande investimento. Estamos a falar então de um produto que tem algumas linhas, nomeadamente para 2, para 10, 30 empresas ou ilimitado. O valor base começa a partir dos 514 euros. Temos depois uma versão que é a versão Suite, que na realidade é um pacote que envolve as três áreas, as vendas, os recursos humanos e a parte financeira. A versão Suite então também um valor a partir de 1.233 euros. E na realidade para fazer então, ou para termos esta solução na nossa empresa, apenas é necessária a sua instalação, uma configuração mínima, que já irei explicar daqui a pouco como é que ela funciona, e a respectiva formação. Sobre as configurações não passam mais por indicar então qual é que vai ser a instância onde este produto vai ficar configurado, ou seja, na realidade é indicar onde é que estão as empresas do Primavera para que o Office Workstation consiga então ler essas mesmas empresas. Se nós tivermos uma única instância, esta informação aparece automaticamente configurada. Se tivermos mais do que uma instância, é necessário então indicar qual é que é o local onde estão as empresas que pretendemos analisar.
A nível de configuração, é possível também definir no Office Workstation, no momento em que estamos a fazer a leitura do Excel, neste caso do Microsoft Excel, se queremos ou não que a informação seja automaticamente carregada e lida. Neste momento, podemos então indicar o número de empresas que queremos que seja automaticamente feita a sua leitura. Salvaguardar aqui só uma pequena questão, como é transmitido aqui no slide, que se efetivamente colocarmos aqui um número de empresas a ser lido automaticamente, vai haver um acréscimo no tempo inicial de arranque do Excel. Mas tirando isso, é uma vantagem indicarmos efetivamente aqui um número de empresas a ser lidas automaticamente. A qualquer momento podemos fazer um reset a estas configurações e automaticamente, se por engano fizermos qualquer alteração, conseguimos repor estas mesmas configurações que vêm de base. A nível de atualização dos resultados que estão presentes nas folhas de cálculo, é possível fazer essa atualização a qualquer momento, de forma a garantir que os dados presentes sejam o mais fidedignos possível. Para fazer essa operação, basta apenas fazer então o Clear Cache. Cache essa que é uma informação que está sempre presente em memória. A qualquer momento podemos fazer essa limpeza e automaticamente temos os dados o mais fidedignos possível. A nível de licenciamento, o Office Workstation então tem três vertentes: a contabilidade, os recursos humanos e as vendas. Cada módulo é constituído no seu licenciamento pela informação do módulo, da versão, do número de utilizadores e a data limite da sua utilização. Como eu estava a dizer, então, nas colunas que aparecem aqui neste quadro, consigo ver qual é o número máximo de utilizadores que eu posso atribuir licenciamentos e depois os licenciamentos estão distribuídos por estas 4 categorias. Como podem ver, cada uma das linhas tem uma informação relativamente a um código. Esse código pode ser o 1, o 2, o 3 ou o 4. E é assim que nós conseguimos perceber que o nosso tipo de licenciamento está, se é o 1 licenciado para 2 empresas, se é o 2 para 10, 3 para 30 e o 4 é o ilimitado. No nosso caso aqui, temos então a licença do tipo 4, que é uma licença ilimitada a nível de número de empresas, não a nível de utilizadores. E por último, a data limite, que é quando é que a licença vai expirar. Sobre as permissões podem ser colocadas em 3 níveis. Qual é a empresa que vai poder utilizar esta ferramenta, o Office Workstation? Neste caso será a empresa que vai ficar disponível no Office Workstation. Qual é o utilizador que vai poder utilizar esta ferramenta? E se trabalhamos com perfis, quais vão ser os perfis que vão ter acesso a esta ferramenta? Então, a nível da empresa, basta fazer então o ativar, como podem ver aqui no ecrã, do módulo à empresa respectiva. A nível do utilizador, entre aspas, é o ativar de um visto nas propriedades do utilizador, assim como para o perfil, basta também fazer o ativar do produto, assim como depois da categoria que pretendemos que aquele perfil tenha acesso, seja contabilidade, vendas, recursos humanos ou ambas. Então, como é que o Office Workstation funciona? Um pequeno passo a passo. Após fazermos aqui a entrada no Excel, necessitamos de fazer então o login. O login é um passo extremamente simples e rápido de realizar, nomeadamente se tivermos então a autenticação Windows, basta fazer confirmar. Estabelecida a ligação, ficamos automaticamente com informação disponível para poder começar a elaborar, nomeadamente toda a panóplia que o Office Workstation permite, assim como das fórmulas que estão disponíveis para poder trabalhar, nomeadamente a contabilidade, dos recursos humanos, da plataforma ou das vendas. E um botão extremamente importante, que é o botão recálculo, que permite a qualquer momento voltar a fazer o recálculo das fórmulas, claro. A nível de fórmulas, as fórmulas a nível da sua quantificação, temos 15 fórmulas disponíveis a nível da plataforma. Quando falamos em plataforma, é a possibilidade de ir buscar os dados da empresa, nomeadamente o número de contribuinte, segurança social, número de segurança social, capital social, toda aquela informação que aparece a nível de cabeçalho nos mapas fiscais, essa informação pode ser também colocada e disponibilizada nas folhas de Excel. A nível de vendas temos 27 fórmulas, financeira 76 fórmulas e de recursos humanos temos 22 fórmulas, o que faz um total de 140 fórmulas. Estes são alguns dos exemplos das fórmulas disponíveis no Office Workstation.
Vendo as coisas assim, desta maneira, parecem um bocadinho confusas, inclusive cada uma delas há de ter o seu âmbito, mas iremos mais à frente mostrar que efetivamente é simples e fácil de entender cada uma delas, ou pelo menos o conceito para cada uma destas categorias. A introdução das formas pode ser feita em 3 locais diferentes. Através do FX normal do Excel, toda a gente creio que conhece, pelo menos que trabalham com Excel. A função FX permite então ter um wizard de introdução do Excel. Cá está um quadro que permite fazer o respectivo wizard. Através de um botão que está presente no Office Extension, neste caso na Rainbow, no separador, que permite fazer o search. E cá está, posso também selecionar a respectiva categoria. E o separador de fórmulas, que também permite indicar, ao selecionar a categoria, qual a fórmula pretendida. E para isso basta apenas usar estas 3 ferramentas, uma das 3. A nível de fórmulas da financeira, da contabilidade, como eu há pouco estava a dizer, é mais simples falarmos não fórmula a fórmula, mas talvez a forma de construção das funções, neste caso nas formas disponíveis, e como é que elas foram distribuídas. No caso da financeira, temos 4 conceitos. Temos o balance, entries, budget e desk. Neste caso, cada uma delas faz referência. No caso do balance, são tudo fórmulas que nos permitem obter saldos. Os entries são fórmulas que nos permitem obter informações sobre os movimentos. Budget sobre orçamentos. E tudo o que disser desk são informações que me permitem devolver descritivos. Imaginem, por exemplo, que eu necessito do descritivo de uma conta. Então, há de haver uma função que vai ter a indicação de desk e que vai me permitir obter, então, a descrição de uma determinada conta. Estes são, por exemplo, alguns dos exemplos da construção das sintaxes das fórmulas que estão disponíveis no Office Extension. Como podem ver, pre-balance, balance CC Source, que tem a ver com os centros de custo, balance VAT, que tem a ver com as classes de IVA, e depois nos movimentos, o entries, cá está, CR, neste caso CC Source CR, e orçamentos e descritivos. A nível das vendas, mais do mesmo. Existem também alguns conceitos, nomeadamente o cross. O cross que tem a ver sempre, devolve sempre valores brutos. Net está relacionado com os valores líquidos. Discount está relacionado com valores de descontos. E o VAT está relacionado com valores de IVA. Cá está também alguns dos exemplos que podemos utilizar no Office Extension. Nomeadamente, nas vendas, temos a informação, neste caso as fórmulas, divididas também em 3 categorias. Sales, tem a ver com os documentos financeiros, Orders, as encomendas, ou Quotes, com os pedidos de cotação. Só colocar aqui uma pequena informação, ou adiantar-vos já aqui uma pequena informação que iremos falar mais à frente. Tem a ver com, depois, uma outra categoria de funções, de fórmulas, que tem a expressão details. Ou seja, todas estas funções que nós aqui estamos a ver, têm também, depois, uma outra vertente que há de terminar em details. E há de ser nas funções que têm details que nós podemos fazer mais qualquer coisa. Já irei explicar mais à frente. A nível de recursos humanos, as funções também são variedíssimas, funções que me permitem devolver informações sobre as faltas, sobre as remunerações, sobre os descontos, sobre os custos, sobre as férias, sobre os dias úteis previstos de trabalho, sobre a formação, ou seja, existe também uma panóplia de fórmulas à nossa disposição onde podemos obter toda esta informação. Os argumentos que são colocados em cada uma das fórmulas. Os argumentos são, nomeadamente, argumentos que são obrigatórios ou facultativos. Como podem ver aqui no quadro que está à direita, company é um campo obrigatório. O campo, por exemplo, facultativo é o posting type, que é um campo que eu posso preencher ou não. Nomeadamente o company, o year, account, o mês inicial, o mês final, são campos que a função obrigatoriamente necessita deles. Os campos podem ser, então, valores fixos ou podem ser intervalos. Os campos obrigatórios, por regra geral, aparecem sempre em primeiro lugar,
como podem ver, do company até ao final amount. E os campos facultativos são campos que se apresentam sempre entre parênteses retos. É uma informação extremamente interessante para percebermos a diferença do que é que precisamos de colocar e o que é que não precisamos de colocar. Ainda sobre os intervalos, neste caso sobre os argumentos, no caso dos campos que são facultativos, nós podemos indicar então valores fixos. Esses valores podem, por exemplo, ser critérios alfanuméricos e todos os campos alfanuméricos têm que ser colocados entre aspas. Por exemplo, temos aqui o caso, o parâmetro employee, que é o código do funcionário. Se fosse por exemplo, o A001 teria que ficar, tal como aparece ali, entre aspas. Caso queiramos colocar mais do que um critério, esse critério tem que ser colocado entre chavetas, nomeadamente chama-se isto um intervalo. Tudo aquilo que irá começar por algo, basta colocar a informação no início e no término o seu respectivo asterisco. Tenho aqui um caso prático em que conseguimos ver então um balancete, onde vemos a conta 21 e no primavera bastou indicar então a empresa, o ano, a conta, o mês inicial, o mês final e automaticamente conseguem ver cá em baixo que aparece o valor de 25.656, tal como aparece no respectivo balancete. Este número é um número que é automaticamente devolvido. Ainda sobre as fórmulas e os argumentos. Temos aqui uma função que é o Cost of Sales, que é o custo das vendas, em que eu tenho aqui três áreas, para ser mais fácil percebermos. Estas três áreas podemos identificá-las como sendo, então, os campos obrigatórios, os filtros comuns, ou seja, eu posso indicar ou não. Imaginem que me interessaria colocar a série de um determinado documento ou até mesmo um determinado documento, então aí vou colocar esta informação. Caso eu não queira colocar, como podem ver, basta colocar ponto e vírgula. Reparem que eu tenho ali 3 pontos e vírgulas a seguir à série, significa que aqueles 3 campos, que é a série, a identidade e o tipo de vendedor, não me seria necessário colocar naquele momento. Depois temos, como eu disse há pouco, os details. Os details são alguns filtros adicionais que nós podemos atribuir. Por exemplo, o caso do artigo, o caso da família, o caso da marca ou do projeto. Ou seja, eu consigo ir muito mais além colocando este tipo de filtros. E temos aqui então alguns exemplos de algumas funções das mais utilizadas que possam obter, por exemplo, o caso do Cost of Sales Details, o valor total de custo, ou o Gross Sales, o valor de vendas antes da dedução qualquer de desconto, ou o Net Sales, o valor das vendas líquidas após uma determinada dedução, ou o valor do IVA. As folhas de parâmetros, isto agora indo aqui para outro tema, é um local onde nós podemos fazer a referência às células. Dizem as boas práticas que nós não devemos colocar valores fixos nas fórmulas ou nas funções, mas sim utilizar referências a células. Isto vai permitir que o meu mapa seja o mais abrangente possível, não estar limitado a uma determinada informação, mas uma célula que a qualquer momento eu posso alterar a informação da célula e o mapa automaticamente trocar a informação ou moldar-se a esse novo cenário. Esta folha de parâmetros é automaticamente criada no Office Workstation, podendo colocar nós então ou adicionar novos parâmetros e novas empresas a esta mesma configuração. Como é que funciona a folha de parâmetros? Muito simples. Basta nós, por exemplo, como podem ver ali na célula C10, atribuir um nome lá em cima onde diz Company e fica indicado num local no Excel, que é o local de nome de células, ou Name Manager, que nós podemos então fazer a qualquer momento a sua alteração, a sua configuração, mas se na realidade vamos cumprir os nomes que vamos atribuindo, então no momento da construção da função, basta indicar não o local da célula, o A1, o A2, por aí fora, mas sim os nomes que nós atribuímos. Como é que nós colocamos estes nomes dentro das funções, já que estamos dentro da função e não sabemos os nomes todos de cor? É muito simples. Basta no momento em que estamos a fazer a construção da função, pressionar a tecla F3 e automaticamente nos ser disponível um pop-up, uma janela, com o conteúdo dos nomes das células que nós fomos etiquetando. Desta forma, podemos então ir selecionando o campo que nos interessa, neste caso, o nome da célula que nos interessa que seja avaliada.
Como podem ver, esta função, por exemplo, automaticamente vai buscar a informação que está naquelas células essas que a qualquer momento podemos também alterar o seu conteúdo. Resultado final ficaria algo semelhante ao que ali está. Os diagnósticos de erros é uma ferramenta que permite que o utilizador possa então, no caso de haver um erro, como podem ver, está ali uma informação a dizer velo, automaticamente ter um dashboard, uma informação de qual é que é a informação que está em falta e o que é que devemos de fazer para a corrigir. Como podem ver, eu apaguei a informação que diz o nome da empresa e sei que aquele velo tem a ver com o company. Cá em baixo aparece parâmetro company cannot be null, ou seja, este campo não pode estar vazio. Porquê? Porque é um campo obrigatório. Sobre as listas são algo que nós podemos efetuar a qualquer momento, a sua consulta. As listas permitem efetuar pesquisas, exportar dados, fazer a sua inserção, a sua edição ou a sua anulação. Permite também, então, configurar listas distintas para podermos sermos nós a manipular estas listas. Tenho aqui também um caso prático. No Primavera eu criei uma lista. Não podemos, então, alterar listas de sistemas, mas podemos duplicá-las e gravar com o nosso nome, como está ali a indicação de clientes com saldos pendentes, e eu coloquei apenas 4 campos. Nomeadamente, o quarto campo foi o total de débito em conta corrente. O que é que eu posso agora fazer? Depois de gravar a lista, tenho automaticamente a lista disponível do lado do Excel, a partir da barra do Office Workstation. Posso, através do botão de inserir a lista, fazer a sua introdução. Essa introdução não é mais nem menos do que uma lista já personalizada a nível de formatação que é introduzida no Excel, e reparem que automaticamente passei a ter disponível nessa lista, no Excel, o campo que eu adicionei numa lista criada por mim a partir do ERP Primavera. Por isso, concluímos aqui que toda e qualquer lista que nós conseguimos criar no Primavera pode ser disponibilizada no Office Workstation. E podemos também, a qualquer momento, fazer a associação dessa lista, não à empresa onde estamos a trabalhar neste momento. Reparem, eu neste momento estou ali na pre-demo, mas poderia atribuir esta associação a qualquer outra empresa ou a qualquer outra matriz, ou qualquer outro nome de célula. Para isso, basta, em cima da lista, fazer um clique no botão direito do rato, ir à opção Primavera, Associate Company e fazer a respectiva alteração. Ou seja, eu não tenho que anular aquela lista, fazer de novo a introdução, basta fazer o reaproveitamento da mesma. Estamos quase no final do nosso webinar e gostaria de abordar alguns dos mapas de sistema que já vêm com o produto. Nomeadamente nas vendas, temos então 3 categorias: a análise de vendas, gestão de topo, chefes de vendas, de vendedores, onde obtemos aqui performances, resumos de vendas, análises de produto por ano ou por mês, análises de clientes ou análises ad hoc, que eu já irei mostrar o que é que isto significa. Temos então aqui alguns exemplos. Este é um dos quadros que nós temos disponível a partir do Office Workstation. Este quadro já vem, estas folhas de cálculo já vêm pré-definidas no próprio produto e são automaticamente moldadas às empresas onde estamos a fazer a sua utilização. Temos também, por exemplo, um mapa de top de marcas, análises detalhadas de produto, encomendas, vendas, margens, entre outros. E temos, por exemplo, o exemplo de uma análise ad hoc, onde temos uma panóplia de filtros e reparem, na parte inferior, uma tabela dinâmica que me permite então, a qualquer momento, anular ou retirar determinado critério e atribuir outros. Nomeadamente, uma informação que aparece na parte superior, que é os tipos de operação, ou seja, só me interessa ver encomendas, ou documentos financeiros, ou tipo de documentos de stock trans. Sobre a contabilidade, temos alguns mapas então comparativos orçamentais, folhas de fecho, análises económicas ou financeiras, para as 3 áreas de negócio da Primavera, ou seja, os PALOPs, Espanha e Portugal. No caso da análise económica e financeira, temos então disponível gastos e rendimentos, demonstrações de resultados de natureza e funções, demonstrações de fluxos de caixa, balanços e alguns rácios. Estes mapas também vêm disponíveis ou podem também ser utilizados pelo setor público.
Há mapas de pagamento em atraso, prestações de contas, conjuntos de modelos de prestações de contas, algumas demonstrações financeiras, neste caso o SNCAP, entre outros. E temos então aqui alguns exemplos, nomeadamente um exemplo muito realista do que é um balanço, demonstrações de resultados, demonstrações por funções ou fluxos de caixa. Mais uma vez volto a dizer, todos estes mapas já vêm personalizados, já vêm criados de base. Basta indicarmos o nome da empresa. Claro que pode haver aqui a necessidade de alguns ajustes, nomeadamente as contas que estão a ser analisadas, mas são, como mais uma vez volto a dizer, meros ajustes. E temos, por exemplo, aqui rácios financeiros e rácios económicos. Por último, temos então os mapas de sistema dos recursos humanos, onde temos o controle pessoal, a análise de absentismo, análise de cadastro, horas extras, controle orçamental, nomeadamente acumulados mensais, análises por remuneração e as estatísticas, nomeadamente por colaborador de género, idades, remunerações compensatórias, colaboradores por habilitações literais, distribuição do absentismo que está a ser feita, entre outros. Alguns exemplos também. Cá está um exemplo do que é um mapa orçamental anual, onde podemos usar aqui alguns dos filtros que já estão disponíveis no mapa, a distribuição do absentismo e, por exemplo, a distribuição de colaboradores por sexo ou, neste caso, por faixa etária ou média de idades. Gostaria de dizer também que, obviamente, todos estes mapas estão disponíveis, mas muitos dos nossos clientes criam os seus próprios mapas, obviamente utilizando as boas práticas, nomeadamente a utilização da folha de parâmetros e a utilização das fórmulas, das funções, das várias vertentes, mas todo o mapa pode ser personalizado pelo utilizador. Estes mapas simplesmente vêm ajudar tanto na concepção de novos mapas, como no ajuste dos mapas que já vêm de sistema à realidade de gestão da nossa empresa. Gostaria também de deixar aqui os nossos contactos, suporte@alvo.com. Podem colocar então o título Ao Meu Cuidado, Bruno Rosa, todas as informações que queiram ver esclarecidas, que todas elas serão analisadas e respondidas. Em meu nome e em nome da Alvo, o nosso obrigado pela vossa presença e continuação de bom trabalho.